muito bem-vindo à nossa Escola Bíblica Online. Nós adotamos aí esse compromisso da convicção editora. Estamos na lição de número 12, falando sobre fé e cidadania. Nós vamos fazer a leitura dos textos bíblicos que estão indicados na nossa revista, capítulo 13, versículo 1 e 2, que nos diz assim: Toda alma esteja sujeita às potestades superiores, porque não há potestade que não venha de Deus, e as potestades que há foram ordenadas por Deus. Por isso, quem resiste à potestade, resiste à ordenação de Deus. Os que resistem entrarão sobre si mesmos a condenação. Capítulo 14, versículo 1, assim nos diz: Ora, quanto ao que está enfermo na fé, recebei-o, não em contendas sobre dúvidas. Quando a gente lida com esse assunto, fé e cidadania, precisamos salientar de que, embora sejamos cidadãos dos céus, não estamos eximidos da nossa responsabilidade como cidadãos aqui na terra. E a proposta, justamente, é fazer com que você venha pensar a partir das Escrituras Sagradas. Porque nós vivemos, meus irmãos, numa sociedade marcada por conflitos políticos, intolerância e desrespeito às autoridades e divisões até mesmo dentro das igrejas. E o apóstolo Paulo vai nos ensinar nessa epístola que a fé cristã deve ser demonstrada também na forma como nós relacionamos com os governos, com as leis e com o próximo. Em nosso país temos o poder judiciário, executivo e legislativo. Nós temos que ter respeito a estes três poderes constituídos, porque nós estamos vivendo dentro de um Estado democrático de direito. Nós temos o direito e temos deveres. Desta forma, como cidadãos, podemos sim cobrar dos governantes, mas ciente de que somos cristãos e devemos utilizar, inclusive, um linguajar adequado, não usar palavras de baixo calão, entre outras coisas. A gente pode, inclusive, recorrer à própria justiça para obter direitos que está devidamente garantido por lei. Enfim, a gente pode se valer de vários instrumentos, cobrar os vereadores que estão nos municípios para que façam leis realmente e venham fiscalizar o executivo em cada município. Enfim, nós podemos contribuir. Agora, simplesmente ficar atacando A ou B não vai resolver absolutamente nada. Agora, como cidadãos conscientes, nós devemos entender que estamos, sim, debaixo de um governo, quer gostemos ou não. Um governo que foi, no nosso caso, eleito. A gente não precisa concordar, com tudo. A gente pode ter vários pontos de discordâncias, mas ainda assim, a pessoa que está investida de autoridade vai continuar sendo nosso governante, quer a gente faça birra ou não. Então, o que que a gente tem que fazer? Ter uma postura realmente cristã, madura, recorrer junto às esferas competentes em relação aos nossos direitos, mas cumprindo, sobretudo, os nossos deveres. Muitas vezes a gente pensa só nos direitos, mas não pensa nos deveres. Vou dar um exemplo aqui, logo de início. Se você é um empresário ou comerciante, em algum momento da sua vida você teve um encontro real e pessoal com Jesus, você não vai sonegar impostos. Você vai agir corretamente, mesmo sabedor, assim como eu sou e todos nós somos, de que a carga tributária no Brasil é altíssima. Mas você não vai ser um sonegador de impostos. Você não vai jogar o nome de Jesus na lama. Você vai ser um crente fiel, custe o que custar. E eu sei que é um preço muito alto, mas como seguidor de Cristo, você vai ser fiel em tudo, inclusive no tocante ao tributo. Da mesma forma, a gente precisa mostrar que a verdadeira espiritualidade não aparece apenas no culto. É muito fácil fechar os olhinhos, levantar as mãozinhas, colocar a mão no coração, enfim, fazer toda aquela questão no ambiente de culto, mas se não tiver um relacionamento de honestidade no dia a dia, inclusive na sociedade, de respeito, se não tiver um relacionamento na cidadania e na convivência cristã, e não é só conviver com os cristãos, é conviver com pessoas que não são cristãs.
Pessoas, inclusive, que são diferentes e pensam diferentes, agem diferentemente. Mas ainda assim, requer, da nossa parte, uma convivência respeitosa, porque nós não somos pessoas deselegantes, deseducadas, ao contrário, devemos lidar de uma forma civilizada. E o nosso objetivo, ao trazer este vídeo, é fazer com que você venha entender a importância do respeito às autoridades. Conforme o capítulo 13, versículo 1 e 2, deixa claro que o Estado é uma instituição divina. Deus não apenas permite, mas Deus cria o Estado. Se a gente voltar um pouquinho na Bíblia, nós vamos ver Deus instituindo o casamento. O homem tem que deixar seu pai e sua mãe e se unir à sua mulher para ser uma só carne. Por tabela vai surgir a família, que é o resultado também dessa ação graciosa e institucional da parte divina. Mas além de nós sabermos que temos a igreja, que foi estabelecida por Deus como instituição, o Estado também foi. Ou seja, esse princípio de autoridade foi instituído pelo próprio Deus. Imagine só se não houvesse esse princípio de autoridade. Seria, como se diz no popular, as pessoas ficariam ao Deus dará. As pessoas ficariam realmente refém uma das outras e não teria nenhum tipo de proteção como nós temos hoje no nosso país. Eu sei que o Brasil tem várias mazelas, mas nós não vamos falar nesse momento delas. Mas vamos compreender que nós temos que pagar impostos, sim, e todos nós pagamos. E nós temos que agir de uma forma correta, forma justa e também piedosa, não apenas na igreja, mas principalmente no entorno da nossa convivência, numa referência ao trabalho, ao, aos estudos, nas escolas, faculdades, enfim, na sociedade, no comércio, na sociedade como um todo. O autor, ele faz a pergunta, pense com sinceridade, como você se sente ao obedecer às regras, como pagar impostos ou seguir as normas civis? A questão não é somente sentir, como a gente, é só sentimento, é só emoção. A gente às vezes não pode não se sentir bem em pagar tanto tributo como nós pagamos. Inclusive, nós temos um bitributo, uma carga tributária já grande, e quando você vai para passar numa rodovia, você paga lá pedágio. Não deveria ser assim, mas você acaba pagando, e até mesmo aquelas pessoas que pagam o pedágio, por um outro lado, algumas delas, não todas, se sentem até melhor, porque vai ter algum tipo de serviço, não apenas uma prestação de serviço ali no asfalto, mas também um serviço de emergência, que é na área médica ou na área de socorro em relação à questão automotiva. Mas veja bem, não é simplesmente sentir. Como que eu me sinto? A questão não é sentimento, a questão é procedimento. Como é que eu tenho que proceder? Eu tenho que pagar impostos, como todo mundo paga. Eu não sou melhor do que ninguém. Ou seja, como é que eu devo seguir as normas civis? Como uma pessoa realmente é responsável, como cidadão que cumpre os seus deveres e que busca naturalmente os seus direitos. Então é mais uma questão de postura, ou seja, de procedimento, do que necessariamente de sentimento. Muitas coisas a gente se sente até, eu me sinto até desanimado de pagar imposto, mas isso justifica a sonegação de impostos em absoluto, de maneira nenhuma. Ah, você ter um funcionário seletista, ou seja, assinando carteira, é um gasto enorme, é algo dispendioso. Ora, se você precisa de uma pessoa para trabalhar como funcionário, e você assine carteira. Caso contrário, faça o seu próprio serviço, ou que seja feito pelos seus familiares, que não vai, de repente, lhe cobrar nada, vai ali já lhe ajudar naquele negócio, naquele comércio, ou alguma coisa desse tipo, que ainda seja na sua casa. Divida as tarefas com seus filhos, com a sua esposa, e não sobrecarrega apenas a sua esposa, e, nesse sentido, não contrate uma empregada doméstica, mas se contratar uma empregada doméstica, de acordo com a lei, se ela trabalha, por exemplo, 44 horas semanais, ela precisa ter os seus direitos garantidos por lei, porque a lei garante, e você precisa pagar. Então, não tem esse negócio de sentir, é negócio de procedimento.
é você estar consciente do que você deve realmente fazer. Então, você vai compreender não apenas o respeito à autoridade que deve ser dada, mas também compreender o seu dever como cidadão na sociedade. Aprender a conviver com a diferença dentro da igreja e fora da igreja. Compreender e saber aplicar os princípios bíblicos na vida diária. Então, a gente precisa lidar com essas coisas, não apenas refletir, ficar pensando a vida toda, mas a gente precisa realmente incutir na nossa mente, como eu disse agora há pouco. Dito isto, a gente vai para o primeiro tópico, que fala justamente sobre o relacionamento com as autoridades. Nós temos aqui uma questão relacionada da forma que o autor coloca, porque a história registra que a humanidade sempre conviveu com questões ligadas à corrupção. Existe o que a gente chama de corrupção ativa e corrupção passiva. Então, de alguma forma, se você está envolvido num caso de corrupção, a pergunta é ativa ou passiva? Porque, de uma forma ou de outra, você está enquadrado dentro da lei. Ao jeitinho, e no nosso caso, nós temos o chamado jeitinho brasileiro. Aquela expressão, pouca farinha, meu pirão primeiro. A pessoa só olha para o seu próprio umbigo. Ela não pensa como um todo. Ela não pensa em bem da sociedade. Eu nunca me candidatei para ser vereador, deputado estadual, federal, senador, nenhum cargo eletivo, nada disso. Nenhum cargo político. Inclusive, eu não sou político partidário, eu não faço parte de nenhum partido. E eu sempre tive aquela noção de que a gente, quando elege uma pessoa para o governo ou para uma instância, a gente precisa saber a sua ideologia, os seus pensamentos, ver qual é a promessa de campanha, se é realmente viável, porque não adianta eu falar, eu vou fazer isso, aquilo outro, e ser algo também, e ser completamente impossível colocar em prática. De modo que eu sempre entendi que, por exemplo, quando uma pessoa vai se candidatar ao cargo de vereador ou governador e etc e tal, ele precisa pensar não apenas na comunidade, de uma forma mais micro, uma referência a um grupo religioso. Ele precisa, se for vereador, fazer leis para o seu município visando o bem comum, não apenas beneficiar um segmento. E vez ou outra, eu já ouvi inúmeras vezes, na verdade, pessoas com propostas. Olha, se eu for eleito, eu vou beneficiar o seu grupo, o meu próprio gueto evangélico. Para com isso. Nós temos que pensar em todo. Independente de ser evangélico ou não, nós estamos no mesmo barco. Nós fazemos parte do mesmo país. Nós estamos, como cidadãos de uma mesma nação. Nós precisamos ver realmente o bem que é o bem comum, o bem para todos, não o bem apenas para alguns, ainda que seja o meu segmento. Então a gente não pode pensar de uma forma egoísta, a gente precisa, sem dúvida alguma, entender que o apóstolo Paulo vai ensinar que toda autoridade é permitida por Deus para a manutenção da ordem social. Claro que Deus instituiu o governo. Em que sentido? O princípio de autoridade foi instituído pelo próprio Deus. Agora, a gente sabe que tem governo e Deus permite, sim, mas ele permite para que haja essa manutenção da ordem social. Isso significa que todo governo seja justo ou perfeito? Em absoluto. Significa, sim, que Deus valoriza a ordem e condena a rebeldia sem propósito. Existem pessoas que querem fazer levante contra um governo porque não concordam com um tal governo. Ora, o governo ele passa, o Estado permanece, mas o governo passa. Que na próxima eleição a gente vote de uma forma consciente, sem vender o voto, sem ter aquele tipo de voto de cabresto. Eu, particularmente, desde os meus 16 anos que comecei a votar, vou fazer 50 anos, nunca vendi meu voto, nunca troquei por um saco de cimento, nunca utilizei o meu voto de uma forma
ilícita, imoral. Nunca envergonhei a Deus nesse sentido de eh, me vender ou vender o meu voto para que eu recebesse um benefício, seja de qualquer espécie, ou de forma ou maneira. Nunca. Agora, cá entre nós, uma boa parte das pessoas que eu voto não são eleitas. Não é que não sei votar, eu sou seletivo. Eu escolho, eu vejo lá a proposta lá de governo, as propostas do candidato, eu faço praticamente uma apuração, vou apurando, vou fazendo um sarqueamento e vendo quem é a pessoa, como ele se comporta, quem é como família, quem é como cidadão, quais são os seus princípios, não apenas religiosos, mas também dentro desse aspecto de cidadania, etc. e tal. Eu sou bastante seletivo no tocante a isso, mas a gente tem que entender, quer queira ou não, que como cristão nós devemos obedecer às leis. Nós temos que respeitar as autoridades. Eu cresci ouvindo o seguinte, e é algo acertado: decisão judicial não se discute, se cumpre. A autoridade competente, quando tem uma decisão judicial em mãos, ela não tem que questionar, ela tem que dar o cumprimento. E a pessoa, e toda pessoa tem direito à defesa, e ela vai recorrer às instâncias competentes. Isso faz parte da nossa sociedade brasileira, inclusive. Então, obedecer às leis, respeitar as autoridades. Ah, tem muita gente fala de A ou B, mas não obedece às leis. Anda com veículos sem habilitação. Pega moto, e anda sem capacete. Carrega três, quatro pessoas na moto e são cristãos. Eu não quero falar dos não crentes. Eu estou falando dos cristãos. Pode isso? Claro que não pode. É inconcebível. É um absurdo. A gente não, às vezes a gente coloca vendas nos nossos olhos. A gente quer tapar o sol com a peneira. Mas a gente precisa também agir com honestidade. Se você é funcionário público que é concursado ou não, você precisa, na repartição pública, agir com honestidade e transparência. Você não pode estar no meio de um conluio para desviar merendas que é da saúde, da educação, etc. Merenda da escola, dinheiro, verbas da educação, portanto, da saúde ou de outras áreas. Enfim, a gente precisa fazer a diferença. E se tiver de ser demitido, porque não quer fazer parte do sistema corrupto, ou de um grupo que está ali, que é no âmbito municipal, estadual ou federal, corrupto, se tiver de ser demitida, que seja, mas que não esteja no meio participando, ou seja, se valendo daqueles recursos ilícitos de verbas públicas, etc. e tal. Precisa ser exemplo na sociedade, para ser também um exemplo na Igreja de Cristo. Nós temos, meus irmãos, aquele exemplo prático de Daniel. Daniel, mesmo vivendo em um governo pagão, na Babilônia, ele respeitou as autoridades. Mesmo você discordando o governo este ou outros que já passaram, você tem que respeitar as autoridades. Porque Daniel, mesmo no governo pagão, além de respeitar as autoridades, ele serviu com excelência. Ele fez o seu melhor. Hoje, você não vale só ficar criticando. Tem que dar um bom exemplo, como bom cidadão. Não vender seu voto. Nada de voto de cabresto. Você precisa manter a sua fidelidade a Deus, sobretudo. E quando a lei contrariou a palavra de Deus, ele escolheu obedecer a Deus sem agir com violência ou rebeldia. Uma referência a Daniel. Então, de uma forma muito prática, a gente precisa respeitar sinais de trânsito. Quantos crentes não respeitam as leis de trânsito? Andam sem capacete, colocam chinelo para conduzir um veículo, quando não há moto, carrega pessoas excessivas dentro do veículo ou na moto.
Eu já vi moto com três, quatro pessoas. Um pai irresponsável tá carregando o pai com capacete, com seu filhinho atrás, na moto, sem capacete. A criança toda torta, quase caindo. Que coisa absurda. É um pai irresponsável. É um péssimo pai. É um pai que não se preocupa com o filho, porque não tem condições de você colocar um filho na moto, um filho, uma criança, que não tem nem apoio para colocar nem como colocar os pés no apoio da moto, e ainda sem esse capacete, e vai fazendo um zigue-zague no meio do trânsito, porque está apressado, porque está com pressa, porque não acordou no horário certo. Ah, para com isso. Tem gente que quer falar de uma coisa, mas tá bom, pode falar, mas não pratica corrupção. Se você está andando errado com o seu veículo, quando for parado por uma autoridade policial, que é a PRF, que é, a polícia, ou que é o policial rodoviário militar, não vai querer depois oferecer uma propina. E se houver e caso houver uma sugestão da parte dele, não pague. E se tiver de ser rebocado para o depósito, deixa ser rebocado o seu veículo. Mas não pratique nenhum tipo de corrupção, porque corrupção tem ativa e passiva. Porque não é só falar, é porque nós sabemos que existem maus servidores, servidores que se corrompem. Não são a maioria, mas existem. Mas cá entre nós, o que tem também de pessoas fazendo coisas erradas, como cidadãos, não está no gibi. Desta forma, não pratica corrupção, respeita os sinais de trânsito. Nossos sinais de trânsito, a legislação como um todo, não tente levar vantagem. As pessoas querem se dar bem em tudo. Seja correto no trabalho. Honre os compromissos civis. Porque, meus irmãos, quem é fiel diante dos homens demonstra temor diante de Deus. O cristão não transforma o mundo apenas com palavras, mas com testemunho. É o que nós aprendemos com a palavra de Deus. Agora nós vamos para uma situação que é um tópico que é um tanto indigesto, a questão dos impostos. Porque quando se fala em impostos, é muito falatório. As pessoas, é um absurdo. É a maior, se não me engano, a maior carga tributária de todo mundo que nós temos como país. Altíssima. Pagar ou não pagar? Pagar, sem dúvida alguma. Custe o que custar. A sonegação de impostos é um crime. Mas como Jesus agiria em nosso lugar? Será que Jesus ia sonegar impostos? Será que se Jesus, vou abrir um parênteses aqui, contratasse um funcionário, ele não pagaria os direitos dele, trabalhista, não ia assinar carteira? Claro que não. Nós sabemos a resposta. Nós conhecemos Jesus. Sabemos muito bem a sua índole. Sabemos como ele se comportava, porque nós temos o exemplo bíblico. Lá em Mateus capítulo 22, Jesus poderia rejeitar o imposto romano, mas ele ensinou o seguinte: dai a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Além disso, sabe o que aconteceu? Volte lá em Mateus capítulo 17, versículo 24, 25, 26 e 27. Diz que Jesus pagou o imposto. Jesus pagou o imposto ao Império Romano. Por que que você não vai pagar imposto nesse tempo? Quer goste ou não, quer se sinta injustiçado ou não, você tem a obrigação de pagar imposto, assim como todos nós pagamos. A gente precisa lidar com isso, porque, falando de uma forma muito direta, irmãos, o cristão deve evitar a sonegação. O cristão deve evitar não o sistema, mas toda a forma de corrupção, que é passiva ou ativa. O cristão deve agir com transparência financeira, ser uma pessoa honesta, piedosa, justa, correta, não apenas diante de Deus, também, mas sobretudo na sociedade.
O cristão não deve justificar erros pessoais pelos erros do governo. Ah, o governo faz isso de errado, então eu faço isso também. Não justifica, não justifica. Um erro não justifica o outro erro. Mesmo quando há corrupção, a nossa responsabilidade diante de Deus permanece. É o que nós aprendemos. A corrupção de alguns não vai justificar. A corrupção de alguns não justifica a desobediência dos servos de Deus. Sabe por causa de quê, meus irmãos? Integridade é fazer o certo mesmo quando ninguém está vendo. O próximo tópico fala sobre o relacionamento com o próximo. Observe que a gente já adentrou no capítulo 14, porque quando Paulo fala aos Romanos, inicia falando sobre o tratamento com os fracos na fé, mas Paulo trata de diferença entre irmãos na fé. Havia debates sobre alimentação, sobre costumes, tradições, sobre práticas pessoais. E Paulo ensina que o amor deve ser maior que opiniões secundárias. Nós temos exemplos, Paulo e Barnabé, mesmo discordando em determinado momento, eles continuaram servindo ao reino de Deus. Isso mostra que maturidade cristã não é ausência de diferenças, mas capacidade de manter o amor. Amor à obra de Deus, ao próprio Deus, amor às pessoas. Na igreja, meus irmãos, nem todos pensarão igual, nem todos terão a mesma maturidade, nem todos terão os mesmos costumes. Agora, o cristão maduro, ele precisa evitar as discussões inúteis, respeitar as diferenças, promover a paz, ser realmente pacificador e não escandalizar os irmãos. É o que nós aprendemos com a palavra de Deus. Porque ganhar discussões e perder pessoas nunca será vitória para o reino de Deus. Quando você entra num debate e ganha discussão, você perde aquela pessoa amiga. Ela nunca mais vai lhe procurar, ela vai buscar um distanciamento, não vai se aproximar mais de você. Afinal de contas, ela perdeu. Ela perdeu uma discussão e você perdeu o amigo ou aquele irmão. Então é melhor evitar as discussões. Agora aprender que onde falta o amor, sobra divisão. E a gente precisa entender essas coisas. Um outro tópico, e dentro, melhor dizendo, desse tópico, dentro do relacionamento com o próximo, acho que a gente pode falar ainda sobre a questão, o testemunho nosso na sociedade, porque a gente precisa, já que fala aqui, ó, quanto ao cuidado com o testemunho. Testemunho onde? Na sociedade. A fé cristã deve ser visível no caráter, na cidadania, no trabalho, na família, na convivência social. Porque o mundo observa mais nossas atitudes do que nossas palavras. Nós somos muito falativos, mas o que o mundo nos fica mais observando é justamente os nossos comportamentos, as nossas posturas diante dele. E temos, naturalmente, um exemplo bíblico, é de José, lá do Egito. José foi íntegro, foi honesto, ele foi respeitado até em uma nação pagã. E o testemunho dele abriu portas e glorificou a Deus. Isso se encontra lá em Gênesis 39. Agora, a gente precisa fazer algumas perguntas para que a gente venha refletir. Não é simplesmente quem é meu vizinho? Ah, meu vizinho é uma pessoa muito difícil, é assim, assado. A pergunta não deve ser essa. É, não é quem é meu vizinho, mas que vizinho eu sou? Como eu sou visto no trabalho?
Não é como você enxerga as outras pessoas, mas como estas pessoas lhe enxergam. Como você é um exemplo como cidadão, cumpre os seus deveres, as suas atitudes confirmam a sua fé, você tem promovido paz ou conflitos? Você é daquele tipo que gosta de ver o circo pegar fogo? Ou você é um tipo pacificador? Meus irmãos, a maior pregação do cristão ainda é a sua conduta. Por isso que o evangelho precisa ser ouvido, é verdade, mas também precisa ser visto na nossa vida. As pessoas precisam ver o evangelho na nossa vida. E a conclusão da nossa revista é que o apóstolo Paulo ensina que a verdadeira fé, ela vai produzir respeito. Uma pessoa que diz respeito à autoridade constituída, uma pessoa que diz respeito à autoridade eclesiástica, uma pessoa que diz respeito à autoridade familiar, uma pessoa que diz respeito a qualquer autoridade constituída, enfim, mostra o quão a fé dela está em frangalho. Na verdade, ela tem uma pseudo-fé. É falso, é fake, porque precisamos respeitar os princípios estabelecidos por Deus, que é aqueles governos que Deus permite, que é aqueles que estejam de acordo com a vontade dele. Mas ainda assim, precisamos obedecer e acatar as leis em nosso país. Mas a gente precisa aprender, porque o apóstolo Paulo nos ensina que cidadania também é espiritualidade. Se você se julga espiritual demais, mas é um sonegador de impostos, não assina a carteira do seu empregado, mesmo tendo condições, se você descumpre as leis de trânsito, entre tantas outras leis, você precisa reconsiderar a sua fé. Você precisa amar ao próximo, porque é evidência de maturidade cristã. A Bíblia fala para orar até pelos inimigos. Você não precisa gostar necessariamente do seu inimigo. Alguém que lhe ofende, que faz mal, que lhe vê como adversário e age e se comporta ele, se comporta como seu adversário. Mas você deve orar, você deve amar, ainda que não tenha essa convivência. Mas ainda assim, eu oro por ele e eu o amo. Porque às vezes a gente pensa que amar é, é passar a mão na cabeça, fechar os olhos para os erros da pessoa. O amor implica também disciplina, porque quem ama disciplina, quem ama cuida. O bom amigo e verdadeiro amigo, ele vai não apenas falar coisas que você gostaria de ouvir, mas as coisas que são necessárias ouvir. Então a gente precisa saber diferenciar. De modo, meus irmãos, que a gente pode terminar com o versículo de número 19 deste capítulo 14. Assim, sigamos as coisas que servem para a paz e para a edificação de uns para com os outros. É o que nos diz a palavra de Deus. Aqui está, nessa parte final, o espaço para aprendizagem, virtude, minhas respostas de fé. Compartilho com vocês para que, caso não tenha a revista de forma impressa, possa fazer essa atividade proposta. O tempo inteiro vocês perceberam que eu falei um tanto comedido, estou com uma rouquidão, prejudicada a garganta, tosse, etc. Tal, e realmente prejudicado. Ia fazer o vídeo antes, não tive condições. Hoje eu estou melhor, mas ainda assim não 100%, mas mesmo com essas limitações, mas em respeito às pessoas que acompanham o nosso cantinho teológico e a nossa escola bíblica online, eu acabei fazendo esse vídeo. Sei que o áudio vai deixar a desejar, mas que você possa ser
agraciado pelo nosso Deus. Deus abençoe e até o nosso próximo vídeo.